Olá, muito bem-vindo ao canal. Você descobriu que tem intolerância à lactose e já se perguntou se isso tem cura? Talvez a resposta que você ouviu tenha sido sempre a mesma, que não tem cura a intolerância à lactose. Mas essa resposta está totalmente incompleta. Vem aqui entender um pouco mais. O que quase ninguém explica é que existem dois tipos de intolerância à lactose. E entender essa diferença pode mudar completamente a forma como você encara a alimentação daqui para frente. Se você vive com medo de comer, evita alimentos sem saber se realmente precisa e quer entender o que acontece com seu corpo, este vídeo pode tirar uma das suas maiores dúvidas que existem sobre intolerância à lactose. Para quem não me conhece, eu sou Gabriele, sou nutricionista especialista em restrição alimentar e hoje você vai entender qual é a diferença entre esses dois tipos de intolerância e por que a resposta para tem cura depende justamente dessa diferença. Intolerância à lactose é uma condição em que o organismo passa a produzir pouca lactose, que é a enzima responsável por quebrar a lactose, o açúcar naturalmente presente no leite, e seus derivados. Para entender isso de uma forma bem simples, imagine que a lactose é uma corrente formada com duas pecinhas unidas. A lactose funciona como uma tesoura cortando essa corrente em duas partes menores, para que o intestino consiga absorver normalmente elas. Quando essa tesourinha está com pouca quantidade ou não funciona como deveria, a lactose continua inteira e segue viagem até o intestino grosso. E lá ela passa a ser fermentada pelas bactérias da nossa microbiota, ou seja, do intestino, produzindo gases, atraindo água para dentro do intestino, e é justamente isso que provoca sintomas como inchaço abdominal, gases, cólica, diarreia. Então percebe uma coisa muito importante: o problema não é a lactose. A lactose é um açúcar totalmente normal. O problema é a dificuldade do organismo em digerir ela. E é aqui que entra a informação que quase ninguém explica. Muita gente acredita que toda intolerância à lactose acontece pelo mesmo motivo, mas isso não é verdade. Na prática, existem dois tipos principais de intolerância à lactose e entender essa diferença muda muito a resposta para uma pergunta que eu sei que você tem. A intolerância à lactose tem cura? Bom, o primeiro tipo de intolerância à lactose é a intolerância primária. Esse é o tipo mais comum e está relacionado principalmente à genética. Conforme envelhecemos, é normal, é natural que o nosso organismo vá diminuindo aos poucos a produção de lactase. Ele é um processo gradual que pode acontecer ao longo da vida, e por isso muitas pessoas passam a apresentar sintomas apenas na adolescência ou na fase adulta. Mas isso não significa que a pessoa nunca mais poderá consumir nenhum tipo de lactose. Na maioria dos casos ainda existe uma produção de lactase, só que menor em quantidade. Para cada pessoa, possui um limite diferente dessa tolerância. Já o segundo tipo é a intolerância secundária. Nesse caso, o problema não começou porque a pessoa nasceu com uma tendência genética, mas porque alguma condição lesionou o intestino. Pode acontecer depois de uma gastroenterite, em pessoas com doença celíaca não tratada, doença inflamatória intestinal, durante muitos tratamentos como quimioterapia ou até determinadas infecções intestinais. Como a lactase ela é produzida justamente ali na superfície do intestino, quando essa região sofre uma lesão, a produção da enzima também diminui. E aqui está a grande diferença. Se a causa da lesão for identificada e tratada, muitas das vezes essa produção da lactase pode voltar a melhorar consideravelmente. Para visualizar isso melhor, imagine que o seu intestino é como um gramado. Na intolerância primária, esse gramado vai ficando naturalmente mais baixo com o passar dos anos. Já na intolerância secundária, esse gramado foi danificado por uma tempestade. Se você cuidar do terreno, permitir que ele se recupere, esse gramado pode voltar a crescer. E é exatamente por isso que duas pessoas podem ter o mesmo diagnóstico de intolerância à lactose, mas terem causas completamente diferentes e, consequentemente, estratégias diferentes para lidar com a alimentação. Entender isso é o primeiro passo para parar de tomar decisões baseadas no medo e começar a realmente fazer escolhas baseadas no que realmente acontece dentro do seu corpo. Porque quando alguém recebe apenas o diagnóstico de intolerância à lactose, é muito comum acreditar que todas as pessoas têm exatamente o mesmo problema e que todas precisam seguir as mesmas restrições.
Só que não é assim que funciona. Quando você entende qual é o mecanismo que está acontecendo no seu corpo, você deixa de tomar decisões baseadas no medo e passa a fazer as escolhas muito mais conscientes. E isso evita cortar alimentos sem necessidade, reduz aquela insegurança na hora de comer e ajuda você a construir uma relação muito mais leve com a alimentação. E é justamente aqui que entra uma dúvida em que eu escuto muito. Afinal, intolerância à lactose tem cura? E a resposta é: depende do tipo da intolerância. Se a intolerância à lactose for secundária, existe uma boa chance de melhora. Como o problema surgiu porque o intestino sofreu uma lesão, quando essa causa é identificada e tratada, a mucosa intestinal pode se recuperar e junto com ela a produção de lactase também pode aumentar, fazendo com que a pessoa volte a tolerar a lactose parcial ou até completamente. Já na intolerância primária, a predisposição genética continua existindo, então não falamos em cura, mas isso também não significa que você nunca mais vai poder consumir alimentos com lactose. Na maioria das vezes, ainda existe alguma produção de lactase e muitas pessoas conseguem sim consumir uma quantidade determinada de lactose sem apresentar sintomas, principalmente quando aprendem a identificar o próprio limite de intolerância. E muitas pessoas conseguem consumir determinadas quantidades de lactose sem apresentar sintomas, principalmente quando aprendem a identificar o próprio limite de tolerância. Uma outra dúvida comum é pensar que o diagnóstico significa abrir mão para sempre de queijo, sorvete ou qualquer outro alimento que contenha leite. Mas também não é tão simples assim. A resposta depende da quantidade de lactose presente naquele alimento, da porção consumida, ou do que foi ingerido junto na refeição, e principalmente da tolerância individual de cada pessoa. E é por isso que duas pessoas com intolerância à lactose podem ter experiências completamente diferentes com o mesmo alimento. Enquanto uma consegue consumir um iogurte sem sentir nada, a outra pode apresentar sintomas com uma quantidade menor. E existe ainda o erro que faz muita gente viver preso ao medo. Passar mal uma única vez e concluir que precisa eliminar absolutamente tudo da alimentação, um episódio isolado não é suficiente para determinar o restante da sua vida alimentar. Os sintomas podem variar de acordo com a quantidade consumida, com a saúde do intestino naquele momento e até em outros fatores que estavam acontecendo no organismo. Por isso, entender a causa da sua intolerância e conhecer os seus próprios limites é muito mais importante do que simplesmente criar uma lista infinita de alimentos proibidos. E esse conhecimento que devolve segurança e permite que você faça escolhas com muito mais tranquilidade. Agora que você entendeu que existem dois tipos de intolerância à lactose, fica muito mais fácil perceber onde a maioria das pessoas erram. O erro mais comum é receber o diagnóstico e concluir que nunca mais poderá consumir nenhum alimento que tenha lactose. A partir daí, a pessoa começa a cortar tudo da alimentação, deixa de aceitar convites para comer fora, fica insegura em viagens, evita festas, restaurantes e qualquer situação que não tenha controle total da comida. Aos poucos, quem passa a comandar as escolhas alimentares não é só mais a intolerância, mas sim o medo. E esse caminho costuma falhar, porque o diagnóstico apenas mostra que existe uma dificuldade para digerir a lactose. Ela não diz automaticamente qual é a causa dessa dificuldade e nem informa qual é a quantidade de lactose que o seu organismo consegue tolerar sem apresentar sintomas. Essas respostas são individuais e precisam ser avaliadas caso a caso. Por isso, o jeito certo de lidar com a intolerância não é sair eliminando tudo, mas primeiro entender qual é o seu tipo de intolerância. E se ela for secundária, o foco deve ser descobrir o que lesionou o intestino e tratar essa causa. Porque com a recuperação da mucosa intestinal, a produção de lactase também pode voltar a melhorar. Se ela for primária, o objetivo muda completamente. Em vez de viver procurando novos alimentos para excluir, o foco deve passar a conhecer o seu próprio limite de tolerância e aprender a fazer escolhas que permitam uma alimentação mais segura e muito menos restritiva. O grande de leite. Os sintomas podem ser praticamente iguais: gases, inchaço, cólicas, diarreia, mas a primeira pessoa acabou de se recuperar de uma infecção intestinal, enquanto a segunda tem uma redução genética na produção de lactose. Apesar do desconforto ser parecido, a causa é completamente diferente.
e por isso a forma de conduzir cada caso também será diferente. É exatamente por isso que copiar dieta de um amigo, seguir orientações genéricas da internet ou acreditar que o que funcionou para uma pessoa obrigatoriamente funcionará para você costuma gerar muito mais frustração do que resultado. Cada organismo tem uma história, uma causa, um limite de tolerância próprio. Então, se você recebeu o diagnóstico de intolerância à lactose e nunca entendeu por que ela apareceu, esse é o primeiro passo. Conversar com um profissional que acompanha você para descobrir qual é a origem da sua intolerância. Porque quando você entende a causa do problema, você deixa de lutar contra a comida e passa a tomar decisões muito mais seguras, conscientes e adequadas para o seu caso. E se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo é: intolerância à lactose não é uma condição única. Existem mecanismos diferentes de entender qual deles está acontecendo no seu caso e que pode fazer toda a diferença na qualidade da sua vida. Em alguns casos, a produção de lactase pode melhorar quando a causa é tratada. Em outros, a predisposição permanece, mas isso não significa viver preso em uma lista infinita de proibições. Quanto melhor você entende o seu corpo, menos espaço o medo ocupa das suas escolhas. E é exatamente esse caminho para comer com mais segurança, mais liberdade e sem se sentir a pessoa difícil da mesa. Se esse vídeo esclareceu alguma dúvida que você tinha há muito tempo, deixa seu like para que mais pessoas parem de viver com medo por falta de informação. Me conta aqui nos comentários. Antes de assistir, você sabia exatamente qual a diferença dos dois tipos de intolerância à lactose? E se você quer aprender a comer com mais segurança, sem medo e sem precisar viver cortando alimentos desnecessariamente, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo para ajudar você nessa jornada. E me siga nas redes sociais porque eu posto vídeo todos os dias. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo. Tchau!